Eu acredito que a gente ainda vai ver no futuro muitos problemas das consequências do uso errado dessas medicações emagrecedoras, sabe? Então, acho que a gente está vivendo, né, Ângelo, uma sociedade muito imediatista, né? Isso é com tudo. O advento da tecnologia nos ajudou muito, mas ao mesmo tempo deixou tudo prioridade. É tudo para ontem, né? Tanto que a gente está vivendo a era da ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Falta disciplina, falta motivação, faltam muitas coisas. E se as pessoas não veem resultados imediatos, elas já logo desistem, né? Então, a dietoterapia chinesa, ela surgiu milênios atrás, tem mais de 5.000 anos de história. É a visão de alimentação da medicina chinesa. A gente, fazendo um comparativo com a visão ocidental de nutrição, a gente olha para o alimento considerando seus aspectos energéticos, não caloria, porque na nutrição se vê caloria, e sim a energia yin e yang presente na alimentação. Fala pessoal, está no ar mais um episódio do Juntos Somos Mais Fortes. E antes de começar aqui falando da nossa convidada de hoje, quero falar para você que quer alugar um espaço para montar seu treinamento, sua mentoria, seu network. Nós temos um espaço aqui perfeito de áudio, vídeo e toda uma equipe especializada para poder atender você e o seu evento e você poder levar mais informações, conhecimento ao maior número de pessoas. Então, Espaço Atlas está prontinho aqui para te atender com uma equipe sensacional. E hoje tem muita coisa que a gente vai descobrir aqui. O que é dietoterapia chinesa, viu aí, Leandro? Como ela age no corpo, quais as dificuldades de empreender na área da saúde, como separar o tempo entre saúde, palestras e empreender, como ter fé e medicina, como ter a fé e a medicina andarem lado a lado. E aí, a nossa convidada de hoje vai vir aqui explicar tudo isso pra gente. Só que antes, eu quero apresentar você um pouquinho. Cláudia Siqueira tem mais de 20 anos de experiência na área da medicina. É fisioterapeuta integrativa que mostra que a ciência, espiritualidade e conhecimentos tradicionais podem sim andar juntos. Se destacou muito pelo seu conhecimento na dietoterapia chinesa, método que ela vai falar muito aqui hoje no nosso episódio. Cláudia Flix, se eu estiver errado, você me corrige, hein? Certo. Um dos seus produtos dá aula online sobre isso, ou seja, além de tudo, ela é empresária do ramo da saúde e vai contar pra gente como ela consegue conciliar tudo isso. É complexo, mas é maravilhoso. Seja muito É um bem-vinda, prazer, muito boa Ângelo. noite. É um grande Boa noite. prazer receber você aqui hoje. Prazer é meu. Conhecer aqui um pouquinho sobre a medicina e a dietoterapia chinesa. É diferente, né? Eu costumo falar, Diferente. inclusive, que eu abrasileirei muito esses termos, até para a gente poder trazer para a nossa cultura. Mas é uma medicina milenar que está atravessando aí muitos séculos, né? Ajudando as pessoas. Então é um prazer poder falar sobre isso também. Obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. E antes de tudo, gostaria muito que quem não te conhece, você falar um pouquinho sobre você, quem que é você, antes disso tudo aqui que a gente vai conversar. Vamos lá, Ângelo. Eu sou uma pessoa, primeiro, muito entusiasta pela vida, apaixonada pela natureza e fui buscar nas medicinas ancestrais, unindo com conhecimento tradicional, para mudar um pouco o conceito de saúde. Eu acho que dentro da minha visão de mundo, a gente está indo para uma medicina hoje ocidental muito focada na doença e não oferecendo tantas ferramentas para reconstruir a saúde mesmo, né? Então, eu costumo falar que a gente na saúde, nós aprendemos na faculdade a cuidar só de doença. A gente não aprende tanto a resgatar a saúde. E a medicina chinesa, ela traz muito as bases de como que a gente constrói saúde para uma longevidade, com saúde, não só viver muito, mas viver bem, né? Acho que a gente tem muito que aprender com os orientais. E hoje eu tenho levado todo esse conhecimento aí para mudar a vida de milhares de pessoas, já com alunos em 40 países. Uau. Então, muitos profissionais que já são capacitados por esse método, resgatando vidas e fazendo com que doenças que hoje a medicina convencional não tem grandes resultados, como reversão de diabetes, a reversão de hipertensão, a reversão até de quadros de câncer,
podem ser possíveis quando a gente faz o caminho certo de volta para a saúde, né? Então, isso tudo me move e o empreendedorismo caminhando junto com as questões técnicas, o que é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito bom. Porque a saúde, ela indo junto com o empreendedorismo, acho que a pessoa ela consegue caminhar muito mais rápido, né? E de uma Exato. maneira mais saudável. É, e chega mais longe, né? Quando a gente tem essa visão de expansão da nossa mensagem, que é o que vocês fazem muito bem aqui, a gente consegue impactar muito mais pessoas, né? Então, tirando um profissional da sua clínica só, do seu consultório, que ele consegue ali impactar só os seus pacientes, quando a gente expande isso para um universo de empreendedorismo, a gente vai muito além do nosso micromundo e passa a multiplicar essa mensagem. Então, por isso que movimentos como os de vocês são tão importantes, né? Bacana. Então, sem mais delongas, o que que é a dietoterapia chinesa? Que agora essa daí é porque eu sou o cara da dieta, viu? É? Ah, que Sou, bom! sou, Então vamos ter grandes eu sou conversas louco aqui. pela dieta, cara. Eu me peso todos os dias de manhã, eu me peso todos os É, dias à noite. Eu olha sou só, muito assim, com questão de focado. peso. Que legal. Então, a dietoterapia chinesa, ela surgiu milênios atrás, tem mais de 5.000 anos de história. É a visão de alimentação da medicina chinesa. A gente, fazendo um comparativo com a visão ocidental de nutrição, a gente olha para o alimento considerando seus aspectos energéticos, não caloria, porque na nutrição se vê caloria, e sim a energia yin e yang presente na alimentação. E aí é legal dar alguns exemplos para não ficar um negócio muito acupunturês chinês longe, né? Então, por exemplo, a canela. É um alimento que esquenta o corpo, ele tem muito yang, é um alimento quente. Diferente, por exemplo, da banana ou da hortelã, do pepino, que são alimentos mais refrescantes, que tem o yin presente. E aí a gente utiliza isso para tratar das pessoas. Então, dietoterapia, a gente usa o alimento na forma de tratamento. Então, para uma pessoa que está muito agitada, que está com uma cabeça. Tu deve ser essa pessoa, porque eu sou essa pessoa também, né? O Além de empreendedor é essa sou pessoa. agitado, ansioso, Exato. Os nervoso. empreendedores, normalmente, a nossa cabeça Quero... não para, né? A gente está sempre criando alguma coisa. Tanto que a gente veio para o mundo do Sim, empreendedorismo. Então, nós tendemos a ser pessoas mais agitadas, mais ansiosas, com mais hiperatividade mental. Tu concorda comigo que isso é um aspecto quente? É muito quente, a cabeça sim. barulha. A milhão, A né? milhão. Então, pra gente, a gente tem que cuidar um pouco com os alimentos muito quentes, porque eles podem potencializar isso que já é um problema que a gente lida, né? Entendi. Em contrapartida, do outro lado, pessoas que são mais letárgicas, mais lentas mesmo, mais depressivas, que tá faltando energia. Você vê que falta, é muito cansadas, você vê que falta energia para elas. Essas pessoas, elas estão muito frias, falta um pouco de fogo, assim, né? Até de entusiasmo na vida. Então, para essas pessoas, os alimentos mais quentes podem ser interessantes para equilibrar. Então, em medicina chinesa, a gente sempre pensa no equilíbrio, né? Eu acho que saúde, de uma forma geral, se a gente pudesse fazer um sinônimo de saúde, seria a busca constante, né, pelo equilíbrio. E é isso que a medicina chinesa Como que a propõe. pessoa, um exemplo, ela consegue identificar o alimento que ela precisa, assim, aonde que ela vai lá e ela fala assim, cara, é isso daqui, é yang, ou é yin? Então, isso é muito estudo envolvido, né, Ângelo? Então, assim, seria até uma irresponsabilidade minha falar, não, isso dá para identificar facilmente você sozinho. Normalmente, isso é interessante que a pessoa procure um profissional capacitado, que é justamente o que eu proponho hoje em dia para os meus alunos, né? Eu capacito profissionais de saúde para identificar o desequilíbrio. A gente dá um diagnóstico energético, é diferente, por exemplo, um médico convencional dá um diagnóstico clínico. Por exemplo, TDAH é um diagnóstico clínico. Como que a gente vê o TDAH? Porque tá em alta, não é isso? Então eu vou Não, mas usar esse exemplo, tá? é demais, porque eu tenho também. Não é? Não. Muito empreendedor tem, inclusive, né? Então, a gente olharia para o TDAH, que é um diagnóstico clínico, como alterações da energia yang. Excesso de yang, por exemplo, uma mente muito hiperativa, elementos desequilibrados. A gente fala na medicina chinesa em 5 elementos. Então, isso precisa passar por um profissional bem capacitado para conseguir diagnosticar o que o paciente tem e propor os alimentos certos. Não é tão simples, não é tão lógico assim,
como os exemplos que eu dei, né? A canela é bem fácil de ver, a hortelã também, mas tem outros alimentos que não são tão E simples. todo mundo pode passar por essa dieta Claro, terapia porque chinesa? assim, além de ser um tratamento para recuperar uma disfunção, é um estilo de vida. Você não começa, você fala, eu vivo na dieta, né? A gente não começa um tratamento de saúde pensando que depois a gente vai retroceder e voltar a comer tudo errado de novo, né? Sim. Normalmente não seria uma escolha inteligente, né? Apesar de muitas Porque pessoas as pessoas fazerem. fazem isso que acaba dando aquele efeito sanfona, né? Ah, tô na Exato. dieta, emagreço, daqui a pouco, pum, engorda de novo. Exato. O que que a gente faz? Inicialmente, a gente faz um diagnóstico e propõe quais são os alimentos que, para ela, precisam ser incluídos e retirados, e depois a gente faz uma manutenção para manutenção da saúde. Então, nós passamos a consumir igualmente todos os alimentos, pensando no equilíbrio mesmo. Então, isso qualquer pessoa de qualquer idade e qualquer situação pode escolher esse estilo de vida, né? Uma alimentação mais saudável. E como que você conheceu? Então, é muito interessante porque eu venho de uma área física, né? Sou fisioterapeuta, então a gente pensa em músculos, articulações, dor, né? Quando eu costumava me apresentar muito só como fisioterapeuta, a pessoa já falava: "Ah, eu tenho problema de joelho, ah, eu tenho problema de coluna", né? E aí o que que eu comecei a ver, Ângelo? Que as pessoas melhoravam, né, com os tratamentos da fisioterapia, mas depois elas voltavam a ter o mesmo problema. Depois de um tempo, depois de meses que eu dava alta e tal. E aí eu comecei a me questionar, falei: "Tem alguma coisa que a pessoa faz na vida que o problema volta", né. Então eu passei muitos anos buscando, os porquês. E aí quando eu virei profissional da medicina chinesa, acupunturista, entendi alguns porquês, mas ainda assim, antes de olhar para a alimentação e para o estilo de vida dela como um todo, como ela dorme, como é que é a rotina dela, eu não tinha muitas explicações. E aí nesse meio tempo que eu estava buscando entender o que acontecia com os pacientes, a minha mãe adoeceu com câncer. E ali eu comecei a questionar mais ainda, tem alguma coisa por trás que faz as pessoas adoecerem, o que é? E aí eu fui me aprofundar na área de alimentação e de medicina do estilo de vida, para tratar dela inicialmente, e foi muito interessante, porque aí isso se transformou eu transformei uma profunda dor em um grande propósito, porque eu nunca ia imaginar que eu ia sair da clínica, eu estava muito satisfeita lá, buscando sempre capacitações para os meus pacientes, e aí a partir do momento que eu consegui tratar dela, e ela, apesar de ser uma paciente terminal de câncer, ela já não está mais entre nós, ela conseguiu ter qualidade de vida mesmo diante de um tratamento muito agressivo que a gente sabe que é, Sim. né. Então ela ali eu vi que a alimentação realmente fazia diferença na vitalidade. Ela foi uma paciente de câncer terminal vital. Ela não era aquele cadáver, sabe, humano, que às vezes a gente vê os pacientes terminais muito, difícil, né, eu trabalhei muito tempo com doença terminal, então era muito diferente, e aí ela também era da saúde e ela antes de partir, ela me pediu: "Leva isso para o mundo, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações", e foi isso que me motivou a me tornar multiplicadora desse conhecimento, sair só da clínica e formar outros profissionais com essa visão, então Uau. E tá levando, né? tô levando. É, Agora, é. em questão do tratamento, ela é comprovada cientificamente ou ainda está em estudo para poder não, né? Que está sendo feito, mas em estudo ainda. Veja, a gente tem 2 linhas, uma pela ancestralidade da medicina chinesa, se ela não funcionasse, ela já não estaria entre nós, não sei se tu pensa assim, Sim. mas, né, se uma coisa está atravessando 5.000 anos é porque faz sentido, né. 2, já tem sim bastante estudo dentro da medicina chinesa como um todo, são muitas áreas, né, as pessoas conhecem mais a acupuntura, inclusive acham que só a acupuntura é medicina chinesa, mas não, a dietoterapia vem até E antes da salva essa acupuntura. acupuntura, viu? A Eu tive acupuntura uma vez um ajuda problema no muito. nervo ciático, ninguém resolvia esse meu problema. E um Sim. dia eu fui num cara lá, não sei se era japonês, se era chinês. O cara fez em mim assim. No primeiro dia eu saí de lá pior do que eu entrei. No segundo dia eu nunca mais senti o nervo ciático. Não, é muito eficaz. Para tratamento da dor, eu acho que é uma das técnicas mais eficazes que tem mesmo. E aí, a gente tem bastante ciência já, muito artigo já publicado nas diferentes áreas da medicina chinesa e da dietoterapia chinesa também, e a gente tem muita comprovação clínica, né, de efeito com os pacientes. Então,
Tem tudo o que precisa para ser considerado uma técnica que vale a pena estudar. Tem ancestralidade, tem comprovação científica e tem efeito na prática, né? Porque eu costumo dizer, às vezes, a ciência, às vezes ela está muito atrasada frente ao que a gente está vendo já na prática, Porque né? também tem muito interesse de pessoas que não estão ganhando dinheiro e aí não coloca como isso Tem. aprovado, né? Tem tudo isso, né? Interesses, e também tem um processo demorado mesmo para comprovar determinadas coisas, que às vezes a ciência não tem tecnologia. Eu vou te até citar um exemplo. A ciência comprovou em 2016 a existência dos meridianos e dos pontos de acupuntura. Isso quer dizer que eles não existiam antes? Sim. Não, eles existiam. A ciência é que não tinha tecnologia para comprovar. Então, a gente vai unindo o melhor das duas áreas e vendo também na prática que muitas coisas que ainda não foram comprovadas pela ciência funcionam na vida das pessoas, né? Então, eu faço essa transição, sabe? Entre ciência e ancestralidade, vendo prática e resultado na Esses dias clínica. veio uma pessoa aqui e falou a questão até, se for comprovar de quem é vegano, por exemplo, não tem nenhum que ainda chegou a 80, 90 anos que completou o veganismo e sabe se isso é bom ou não. Mas Sim, você percebe que se a pessoa que é, o estilo de vida dela é dela. Ela decide exato, se isso é bom ou não para ela, né? exato. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a outros. Porque depois eu faço dessa. Por que é tão difícil manter uma dieta por muito tempo? Então, eu acho que tem várias questões, né? O nome dieta, ele tá muito pejorativo, né? Porque Se torna até doloroso, né, falar um negócio desse. parece que Você tem tem que fazer início. dieta. Porra, isso daí já É, mata você. eu tenho muita birra com esse nome, porque é o início, sofrimento, meio e fim. As pessoas já pensam nisso. Então, eu prefiro trocar esse nome por uma Educação reeducação alimentar. alimentar. As pessoas precisam aprender o que comer, o que faz bem para elas, né? E você concorda que quando você recupera a saúde, você não quer só para um mês ter saúde, você quer para o resto da sua vida. Então, se você quer para o resto da sua vida, você precisa fazer para o resto da vida um cuidado. Então, essa questão de ultras restrições permanentes, isso é o que torna difícil. Acredito que também as pessoas têm algumas crenças em relação à alimentação, que, por exemplo, a alimentação saudável é sem gosto e é cara. E não. Eu até Eu já ouvi falei. uma assim: tudo que você gosta é o que te faz mal. Não, Que é o isso doce, é o é. açúcar. Não, mas aí a gente precisa reaprender a comer, né, E Ângelo? reaprender a gostar também E de a outras gostar coisas, e né? se abrir para outras texturas, outros sabores, né? A gente fica pensando. Você tem filhos? Tenho. Então, imagino que quando os teus filhos começaram a comer, você não colocou já açúcar de cara e tal. Não. E imagina a carinha deles comendo uma manga, uma banana, se deliciavam com aquilo, né? Eles gostavam do açúcar presente na natureza, porque ele existe. Agora, quando a gente começa a colocar açúcar adicionado e coisas industrializadas, o que acontece? A gente vai destruindo as nossas papilas gustativas. Mas a boa notícia é que dá para recuperar. E em 21 dias se recupera a papila gustativa quando você para de agredi-la. Então, o que antes era uma banana que te tornava assim, nossa, que delícia isso aqui, como o teu filho, por exemplo, quando fez a introdução alimentar, sentia, você pode voltar a sentir esse prazer com o alimento natural. Então, a gente vai fazendo um processo de desintoxicação e de limpeza das papilas gustativas para que a gente possa gostar do que vem da natureza e ter o sabor natural e não o sabor industrializado. E por isso que é um processo, né? E aí, quando a gente tem um corpo desinflamado, quando a gente vai se submeter a uma alimentação que tá aí, né, cara? Tu vai em aniversário, você quer comprovar um brigadeiro, comer um pastel na feira e tal. Quando é uma coisa de vez em quando e o teu corpo tá desinflamado, ele lida bem com aquilo. É de vez em quando, não é rotina. E quando a nossa rotina está limpa, né, de alimentação, você consegue resgatar o prazer na alimentação e uma alimentação que te traz energia, vitalidade e saúde, né? Então é verdade que essa questão do intestino comanda muito também, Não, né? Na nossa parte totalmente, totalmente. fisiológica, né? Inclusive, o intestino, hoje em dia, é uma das áreas mais estudadas pela ciência, por essa relação, inclusive, de intestino-cérebro. Por exemplo, o TDAH não é um problema só do cérebro, ele é um problema do intestino também. Quando a gente melhora a alimentação, a gente começa a melhorar os neurotransmissores que são produzidos no intestino, é exemplo da serotonina, que é o hormônio da felicidade, né?
Era uma pessoa triste, é uma pessoa enfesada. Não é à toa que tem aquele dizer, tá enfesada, ela deve estar cheia de fezes mesmo, porque o intestino não funciona bem, sabe? E aí isso impede esse bom funcionamento cerebral, o bom funcionamento dos nossos pensamentos, pensamento claro, raciocínio bom, tudo isso é diretamente influenciado pela alimentação. Porque o intestino responde ao que entra na boca, né? Então, é um mecanismo que está tudo relacionado. Eu fui no médico uma vez e ele bateu muito nessa tecla. Vamos desinflamar seu intestino. Você vai ter uma alimentação primeiro para desinflamar e aí sim a gente vai entrar com alimentos saudáveis para você. Então, Exato. É esse o caminho, né? bacana. Nós temos um VT seu, vamos dar uma olhada? Vamos. Solta aí, galera. Alimentos que potencializam o frio interno, como por exemplo a banana, são bem pouco indicados para pessoas com depressão. A depressão, ela é uma doença metabólica. Então, se eu não cuido da alimentação que vai nutrir as minhas bactérias intestinais e o meu microbioma intestinal, eu não trato a depressão. Isso precisa ser compreendido pela população e por todos os profissionais que trabalham com saúde mental. A depressão não se trata só com medicação, apesar de medicação muitas vezes ser necessária. A depressão, a gente tem uma alteração nesse funcionamento do eixo intestino-cérebro. Então, eu tenho alterações hormonais envolvidas e de neurotransmissores, como a serotonina, que 90% é produzido pelo intestino. E se o que entra pelo tubo digestivo, pela boca, é o que vai alimentar lá embaixo, para eu conseguir tratar a depressão, eu tenho que tratar a alimentação. Muito sentido. Muito. Então, você acredita que muitos problemas físicos também são emocionais? Sim, e vice-versa. Muitos problemas emocionais desencadeiam em problemas físicos depois, né? O corpo está todo interligado. A gente é que separa o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional. Tá tudo em constante comunicação aqui, né? Então a gente trata tudo junto. E essa é a beleza também de medicinas como a medicina chinesa. A gente não compartimentaliza o ser humano. A gente trata de todos os seus aspectos, até porque, por exemplo, uma pessoa que está precisando emagrecer ou melhorar a disposição é a mesma pessoa que às vezes tem labilidade de humor, que tem ansiedade, que tem estados depressivos. Tirando o depressivo, o resto você me descreveu aí, viu? Olha É bem assim, bem complicado. aí, olha aí. Por que as pessoas, um exemplo, querem tanto resultados imediatos e assim, e vai no médico, não conseguiu ali em 30 dias, aí já desiste? Então, eu acho que a gente está vivendo, né, Ângelo, uma sociedade muito imediatista, né? Isso é com tudo. O advento da tecnologia nos ajudou muito, mas ao mesmo tempo deixou tudo prioridade. Então a gente está vivendo eu falo que é uma sociedade hoje em dia de hiperativação do sistema simpático. O sistema simpático é o sistema do estresse, né? O tempo todo ligado, né? Que antigamente era o leão na savana para os nossos ancestrais não serem comidos lá. Hoje em dia qualquer problema pode ser um pico de cortisol e tal. Então isso deixa a gente muito, é tudo para ontem, né? Tanto que a gente está vivendo a era da ansiedade. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Eu vejo que é uma questão muito cultural, como a gente está lidando com a vida. E isso também é refletido na saúde. Então, se as pessoas não têm falta disciplina, falta motivação, faltam muitas coisas. E se as pessoas não veem resultados imediatos, elas já logo desistem, né? Então, eu vejo que são várias questões educacionais, de comportamento, crenças, culturais, que estão envolvidas com esse processo. Mas a coisa legal é que a dietoterapia chinesa, às vezes, em 7 dias, a pessoa já sente diferença no funcionamento intestinal, no sono, na melhora da vitalidade. Então, quando a gente tem resposta rápida, você ganha o paciente. A pessoa fala, isso aqui realmente funciona? Diferente de você estar lá, você faz 1 mês de uma dieta, você faz 2 meses, cara, o negócio não sai do lugar. Porque quando a gente mexe em comida, a gente está mexendo em muitas coisas. A gente está mexendo em vida de sociedade, né? Então, é um esforço. Mudar hábito não é fácil, né? Acho que todo mundo concorda com isso, né? A gente vai ter que reprogramar o cérebro, a forma como a gente pensa. Tudo isso exige do corpo. E tem uma questão também para essa resposta do neurodesenvolvimento do cérebro. Nós somos seres que procuramos
as coisas mais fáceis, porque gasta muita energia ter que construir novos caminhos neurais, como a mudança de hábito. Então, a gente está sempre em economia de energia. E por isso que essa velocidade as pessoas hoje estão procurando muita alternativa. Ozempic, Monjaro, Claro, entre tantos outros. com certeza. E aí, o que acontece? A indústria vê que isso é uma realidade de comportamento humano e entrega as pílulas mágicas, porque é rápido e é fácil. E lucrativo. E lucrativo. E aí tem todos os Mas matches, você- inclusive de negócio, Você é né? a favor ou contra o Monjaro? Olha, é uma área delicada essa, porque eu acho que tudo tem que ser muito personalizado para cada pessoa, né? Não dá pra gente demonizar, mas com certeza não dá pra falar que é uma solução que deve ser seguida por todo mundo, né? Primeiro que eu não sou médica, então eu cuido com os territórios onde eu piso. Mas os pacientes que me procuram isso, eu falo assim, ó, você já tentou tudo antes de ir para essa solução rápida? Existem casos de obesidade mórbidas e tal, que realmente tem risco de vida e que talvez um emagrecimento um pouco mais acelerado vai salvar aquela pessoa de outras comorbidades. Agora, o problema que está acontecendo é que a pessoa quer perder 5 quilos e ela, ao invés de mudar o hábito, de revisar a sua alimentação, começar a dormir bem, que é um dos problemas porque as pessoas não perdem peso, tá no sono, não na comida, muitas vezes. Então, elas, em vez de mudar o estilo de vida e a alimentação, elas vão para uma solução rápida. Não, vejo pessoas aí que estão usando o Monjaro aí há mais de um ano. Não, e isso E a seria longo um negócio acho que prazo, ser bem mais rápido, coisa de 30 dias, no máximo 60 dias. Não, usar um claro, ano, eu acho que se é torna grave. grave um negócio desse. Eu acredito que a gente ainda vai ver no futuro muitos problemas das consequências do uso errado dessas medicações emagrecedoras, sabe? Então, ainda é tudo muito novo, mas a gente ainda vai ter o histórico do que acontece com a saúde a médio e longo prazo das pessoas que passam por isso. Porque você não perde a fome, você é induzido a não ter fome, não é natural. Não é um processo que você vai construindo o corpo para isso. Isso tem consequências, né? E depois, quando para, vira come que nem um leão, né? Exato, aí volta tudo, porque não teve a revisão, né? A reestruturação do estilo de vida. E na medicina, como é visto a dietoterapia chinesa? Já está sendo bem Tenho vista? muitos alunos médicos, felizmente, de todas as áreas da saúde. A gente forma profissionais de todas as áreas, o que é muito bom. O que eu vejo, sinceramente, aqui abrindo, a gente pode abrir, né? Coisas. Claro. A população está exigindo que os profissionais de saúde tenham uma visão mais integrativa. Então, assim, tem gente que já tem essa pegada diferente, mais holística da saúde, naturalmente. Eu sou uma dessas pessoas que desde sempre tinha essa visão que não pode olhar só para o joelho, a gente tem que olhar o ser como um todo. Mas tem profissionais que estão sendo forçados pelos próprios pacientes que estão bem informados, assistindo, por exemplo, um podcast como esse, e que exigem com que os profissionais tenham uma capacitação mais ampla. Então, eu vejo que são as duas frentes que estão acontecendo e as práticas integrativas estão chegando, estão retornando, né? Porque não tem nada de novo. Eu costumo falar que a dietoterapia chinesa é a novidade milenar. Não tem nada de novo. Mas a gente está se reapropriando desses conceitos ancestrais porque eles fazem muito sentido. Então, tá tendo uma abertura muito melhor do que já esteve, né? Mas ainda tem muita resistência. Porque você não consegue patentear a comida, né? Então, tem muito falta de interesse da indústria, porque a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, elas são as big indústrias da doença, muitas vezes, né? Então, tem muita coisa a ser vencida, mas eu acredito que a gente já andou muito. Perfeito. Qual que é o erro mais comum das pessoas que querem fazer uma dieta, que elas cometem? Olha, primeiro é achar, às vezes até tem uma objeção para começo, achar que pelo nome dieta, que realmente não é legal, eu falei que quando eu morrer eu vou Vamos mudar bater esse um nome papo, aí, vou vamos mudar colocar esse nome, né? Educação alimentar. Qual é o erro Exato. mais comum das pessoas que não fazem a educação alimentar corretamente? Pensar que é sofrimento, que eu vou deixar de ser feliz, como é que eu vou fazer nos momentos sociais, tal. Então esse é uma grande crença na cabeça das pessoas. E com certeza quem está nos ouvindo, alguma pessoa já pensou sobre isso. Então fala pra gente nos comentários se você já pensou sobre isso. É difícil, é sem gosto, é caro. Outra questão, as pessoas acham que comer saudável, isso foi promovido até pela indústria
do suplemento, que parece que só a galera que toma whey e creatina é saudável, e nada contra, eu faço uso, até porque eu sou atleta amadora, então tem suplementos que realmente fazem sentido, mas isso é secundário, primeiro vem a alimentação, né? Então, essas duas coisas, achar que é difícil, que é sem gosto e que é caro, é o que muitas vezes impede a pessoa até de chegar numa O área difícil é como quando o essa, né? médico coloca uns alimentos que você não sabe nem o que é. Não, esse é um outro ponto. Nossa, você vai no médico, ele coloca uns negócios e fala, doutor, eu nunca nem ouvi falar disso. É, Tanto é que no meu eu falei assim, doutor, vamos falar do simples, do meu dia a dia. exato, do Que é feijão com fácil, arroz. que é fácil achar. É. Agora, você colocar aí umas coisas que eu não vou nem procurar. Então, esse é um ponto que eu combato muito, Ângelo, porque eu vejo que daí é um déficit do profissional. Porque, cara, você tem que nacionalizar a coisa. E esse foi uma dificuldade até que eu mesmo precisei fazer de nacionalizar um conhecimento e alimentos que foram tidos da China, porque essa é uma filosofia oriental mesmo, para incorporar para o que a gente encontra aqui. Então, eu falo que a gente tem que propor alimentos que a pessoa encontra facilmente no supermercado, na feira, no empório orgânico, tem que estar ali, ó, a serviço dela, e não coisas distantes, porque senão, realmente, como é que você vai fazer? Às vezes você vai até atrás, São Paulo se acha, mas outras cidades não se acham determinadas coisas. Aí é impossível da pessoa seguir, né? Então, ficando difícil o acesso, de fato, aí a gente tem um problema. Mas eu vejo que isso é muito mais na capacitação de quem passa a orientação do que de quem recebe, né? Na internet, como que você tá na internet, essas informações? Além de você, tem outras pessoas de fácil acesso para a pessoa conhecer ou não? Então, é uma área ainda em expansão. Eu tenho a alegria de ser a referência na América Latina desse assunto. Então, a gente está abrindo muitas portas, né? Tem todas as minhas redes e tem poucas pessoas ainda falando sobre isso, mas eu vejo que está crescendo, né? Então, Bacana. dá para colocar lá dietoterapia chinesa ou dietética chinesa. Normalmente, o que vai achar é muito curso de capacitação, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que produz o Porque conteúdo assim, para a eu população conhecendo também. agora o seu trabalho, pô, quero fazer, né? Sim, Mas eu fico com medo na internet que tem muito profissional, muito guru que te fala umas tem. fórmulas assim que você fala, cara, será que é isso mesmo? Esse é um ponto interessante para falar, assim, como que a gente procura informação na internet? Se a pessoa está falando muito genericamente que um alimento serve para todo mundo, eu já desconfio, porque nós não somos seres iguais, né? Sim. Cada um tem uma biometria, cada um tem Nem nossas digitais são iguais uma da outra, né? Exato. Então, assim, a alimentação é o tipo de coisa que precisa ser personalizada também, né? Então, quando a gente vê uma fórmula mágica que parece servir para todo mundo, você já tem que dar uma desconfiada, né? Quando você vê pessoas que... eu acho que o legal é você procurar, assim, me mostre resultados do seu trabalho. Então, mas hoje em dia, a pessoa coloca 1000 fotos na internet lá de pessoas de antes e depois, isso e aquilo, e você sabe o que ela tá falando, se tiver um pouco de inteligência, você sabe que ela não tá falando com tanto conhecimento. Eu falo, pô, Sim, tá pegando uma galera que paga qualquer preço pra sim, emagrecer, sim, E aí você sim. fala, cara, isso... Aí eu acredito, isso daí também é uma visão de empreendedorismo dentro da saúde, que eu acho que é importante ser falado. Nós temos excelentes técnicos na área da saúde, mas que estão no consultório e não estão na rede social. E aí, na Sim. rede social, tá muitas vezes uma galera que não tem domínio da informação, mas tem domínio da comunicação. Né? Então, a gente saber o histórico mesmo, profissional até, de quem está falando aquilo, eu vejo que isso é uma atitude de curiosidade de quem está buscando informação. Deixa eu saber qual é a autoridade que essa pessoa tem para falar o que ela está falando, sabe? Eu vejo que eu sou uma pessoa que busca hoje em dia, não é um vídeo que me capta, assim, não, peraí, deixa eu ver o que essa pessoa faz, né? Qual é o histórico dela na saúde, sabe? Com todo respeito aos blogueiros da saúde, cara, tem muita gente fazendo besteira, né? Por aí, falando, assim, coisas que, tu sabe, às vezes é da própria experiência pessoal que funcionou pra ela, mas que não necessariamente vai funcionar pra você. E coloca né? como verdade absoluta, né? Exato. Então, assim, tem que cuidar muito com esse mundo da blogueiragem, né? É uma coisa que eu tenho um certo ranço. Jejum intermitente. Esse assunto é muito legal.
Adoro falar desse assunto. Pausa para jejum intermitente, né? Então, Mas esse é um ponto muito interessante de uma visão bem diferente que a gente tem na medicina chinesa da visão ocidental de jejum. Primeiro que o jejum intermitente, ele é reconhecido pelo nosso corpo desde sempre, né? Os nossos ancestrais nômades, eles não tinham disponibilidade de comida. Então, realmente tinha restrição. Isso é uma coisa legal, já é muito estudado pela ciência moderna, que faz sentido. No entanto, a maioria das pessoas faz no horário errado. E aí a gente vai trazer esse conceito energético da dietoterapia chinesa. Com certeza você já ouviu falar naquele provérbio: tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Todo mundo já ouviu falar. Esse é um provérbio... Eu faço o contrário. Pois é, então... Mas eu vou mudar isso. Você vai... Viva o acesso à informação. Esse é um provérbio chinês, que ele tem origem no relógio biológico, no nosso ritmo circadiano. O ritmo circadiano, ele dita o funcionamento máximo dos órgãos vitais em determinados horários e períodos do dia. A janela da manhã, Ângelo, é a melhor janela alimentar do dia, porque é nesse horário que o estômago, o baço e o pâncreas estão em seu máximo funcionamento. Ou seja, o que é a função do pâncreas? Liberar insulina para dar conta da glicose que entra na forma de alimentação. Uma das funções principais do pâncreas é essa. E eles pegam o alimento e transformam em energia e sangue para nutrir nossos tecidos, órgãos e células. Isso é o que faz esses 3 órgãos que funcionam na sua máxima eficiência pela manhã. Se a pessoa pula esse horário, da onde que ela tira energia? Ela perde essa janela metabólica boa do dia. E aí, o que acontece? Normalmente, com pessoas que pulam o café da manhã, elas vão almoçar e jantar bastante, porque de algum lugar ela tem que tirar energia. E aí, quando a gente janta, principalmente pesado, uma grande refeição e tarde, a gente está... E isso já não é só a medicina chinesa que fala, a medicina ocidental também fala isso. A gente está a um pé de obesidade, sobrepeso, resistência à insulina, diabetes, porque o pâncreas está na sua mínima eficiência, então ele não consegue dar tanto conta da alimentação. Então, o que eu recomendo? A estratégia do jejum intermitente, ela não é para todo mundo. Tem pessoas que já perderam aquela fisiologia do tempo das cavernas, a gente já está em outro ser humano. Então, ela não é para todo mundo, mas para quem é melhor que você troque o jejum para a noite e não de manhã. Então, você inclusive pode fazer jejum sem pular nenhuma refeição. Se você jantar às 18 horas e fazer o seu café da manhã às 8, você tem uma janela metabólica de jejum aí de 14 horas. Super benéfico para o corpo. Então, eu sugiro não pular o café da manhã, pelo contrário, é uma refeição extremamente importante. E sim, se for para pular alguma refeição, que seja o jantar. Perfeito. A gente está encerrando um bloco aqui, então, para resumir a dietoterapia chinesa, você pode colocar aqui para a galera que... Vamos lá. A dietoterapia chinesa é uma visão alimentar da medicina chinesa que usa a energia dos alimentos, as cores e os sabores para a recuperação da saúde, para restabelecimento não só da saúde física, mas da saúde mental, da saúde energética, da vitalidade e manutenção dessa saúde para o resto da vida. É uma forma de tratamento e um estilo de vida para você se manter saudável em todas as fases da vida. De uma maneira mais saudável, sem intervenção de remédios. Exato. Nosso grande objetivo é esse. Em alguns momentos, a pessoa já está tão doente que vai ter que coexistir as duas medicinas, né? Mas, quando a gente tem a oportunidade de pegar a pessoa antes de adoecer gravemente, ao ponto de já estar utilizando, né, fármacos, a gente consegue grandes resultados de manutenção de saúde. E aí, tirando, né, aos poucos também, né? É possível, em determinados casos, sim. Não todos, né? Mas em determinados casos, sim, é possível, sim. Perfeito. Temos outro VT seu, vamos dar uma olhada? Bora. Solta aí. Bem mais caro. Não virou a Ferrari, o Porsche e tal. Não é mais isso. Há muito tempo, não. É o tempo. É o tempo com os nossos familiares. É a vida que a gente leva. É o tempo de vida com qualidade. A saúde virou investimento. O wellness está crescendo muito, que nada mais é que bem-estar, só que quando fala wellness, né, a gente valoriza um pouco mais. Então, é o novo luxo que a gente tem. Aqui começam os pontos de controvérsia um pouco, né?
De um lado, uma medicina bem elitizada. Crescimento de consultórios de medicina integrativa de última geração, onde uma prescrição custa facilmente R$10.000. Soros milionários. Deve ter ouro, né, entrando na veia também, imagino, né? Clínicas de biohacking, quem sabe o que é biohacking? Uso de chips para saúde, é um mercado meio estranho, eu ainda acho. Mas tem coisa acontecendo por aí, não só para saúde, o biohacking. Tem gente que não quer mais, não quero mais usar cartão de crédito, aí bota um chip aqui, aí eu pago com a mão. Fala um pouquinho para nós. Então, a gente está vivendo uma realidade do mercado de pessoas milionárias de que elas não estão mais ostentando os Rolex e as Ferraris, e sim os seus estilos de vida quase impossíveis de alcançar, né? É o conceito do wellness. E aí, a gente está indo por uma encruzilhada um pouco perigosa, até eu vejo, de pessoas que estão investindo milhões em saúde, de alta tecnologia, e muitas vezes esquecendo que a saúde, ela tá no básico, bem feito, né? É no feijão com arroz, é no Dormir dia a bem. dia dormir bem, se movimentar todos os dias, acordar com calma, fazer um processo de higiene do sono para poder ter a qualidade do sono. A maior parte dessas atitudes é gratuita. Ela não exige grandes investimentos. E aí esse mercado do wellness distancia as pessoas de mais baixa renda, inclusive, de ter acesso à saúde, e parece que a saúde realmente virou um artigo de luxo muito caro. Então, eu combato um pouco esse discurso, porque a saúde, ela tá no básico, ela não tá nas hipertecnologias. Até porque, se fosse assim, uma parcela muito pequena da população poderia ser saudável, e a gente sabe que não é assim. E diante da minha experiência clínica, e até acompanhando milhares de profissionais de todas as áreas da saúde, a gente sabe que é possível, sim, recuperar a saúde com hábitos simples, né? Não quer dizer que quem tem dinheiro para investir na saúde pode também ter acesso a essas outras tecnologias, mas sabendo que isso é secundário, que não adianta você passar lá num spa XPTO uma vez por ano e o teu dia a dia, o teu feijão com arroz ser ruim, né? Então é preciso juntar e fazer a ponte entre os dois mundos. Eu fico imaginando a sua dificuldade para conseguir tratar as pessoas assim que vêm de uma vida inteira sabendo que, pô, dificuldade de correr, dificuldade de treinar, dificuldade de fazer uma alimentação de tempos em tempos. E aí, quando chega em você, você tem que reeducar tudo isso de algo que era muito difícil para a pessoa. Né? É um processo, mas sabe, aí entra um pouco de pegada de mentalidade que eu vejo que o empreendedorismo tem muito. Eu acho que é legal a gente poder falar sobre isso, inclusive. A gente precisa, Ângelo, trabalhar na motivação da pessoa. Por que ser saudável? O que estimula ela? E aí, quando eu fiz essa pergunta já para diversos pacientes, e até para os meus próprios alunos, porque nós, profissionais de saúde, também somos pacientes, né? A gente também tem as nossas questões. As pessoas falam, eu quero ter saúde para poder levar meu filho no altar. Eu quero ter saúde para poder viajar com 80 anos e não ter alguém tendo que carregar minha mala. Beleza, quando a gente fala de motivação, a gente vence obstáculos. Sim. Não tem as histórias de que uma mãe é capaz de levantar um carro para salvar um filho? Aquilo dali é motivação no talo. Sim. Então, quando a gente trabalha com mentalidade e técnicas usando a motivação significa um motivo para entrar em ação. Por que entrar em ação? Porque aí a gente sai de uma conversa do lobo, do sistema límbico. Podemos falar uma linguagem um pouco até mais técnica? A gente veio de um cérebro reptiliano. O cérebro tem 3 áreas. Então, o cérebro reptiliano é o cérebro da sobrevivência, é o cérebro dos répteis, a gente tem ele. E aí é sobrevivência, tipo, vou comer aqui porque eu tô com fome, independente do que é. Isso é o cérebro reptiliano, bem antigo. E a última parte do cérebro que foi desenvolvida foi o neocórtex, lobo frontal. O lobo frontal é o lobo do planejamento e da visão a longo prazo, que os humanos têm, não são todos os animais que têm. Então, a gente precisa sair do cérebro da sobrevivência, do dinossauro, para começar a usar as nossas faculdades mentais superiores. Deixa eu ver qual é a consequência disso a longo prazo. Quando a gente começa a fazer esse trabalho de mentalidade, os pacientes dão um salto. As pessoas mudam, porque a gente conecta com o propósito dela, o porquê existir, o porquê ir para academia todos os dias. Eu imagino que você vai para academia, né? Por que você vai para academia? Me conta.
Agora vamos mudar. Podemos mudar a entrevista? Não, hoje por saúde, já foi muito mais por estética. Hoje é muito mais por saúde. Porque vai bater na idade nas costas e parece que você vira uma chavinha que você quer viver mais. E outro dia perguntaram assim, por que você morreria pela sua filha, pelos seus filhos, pela sua família? Eu falei, sim, mas você vive por eles. Exato. Entendeu? Porque qual é o tempo de longevidade que você vai ter com eles Exato. vivendo uma vida procrastinada ali. Então, aí você fala, pô, é verdade. Exato. Você tá Entendeu? vendo que você falou de motivação? Cara, você quer ter o tempo, é o que passou ali. O que as pessoas querem hoje é tempo. Esse é o nosso bem mais precioso. E você, me imagino que você não quer ser um vovô todo caquético lá, sem poder pegar os teus netos no colo. Tu quer ser o vovô sarado, certo? Não, O exemplo vixe. pros netos. Eu brinco com meus filhos e falo assim, eu quero estar aqui com 70 anos, 80 anos, contando mentira pros meus netos. Falando Exato, que eu fazia um então. monte de coisa. Então você pensa que ir para academia é pensar com o lobo frontal a longo prazo. Como é que eu vou estar lá na frente? Então eu vejo que a gente precisa só vencer essa barreira inicial, porque o início é sempre mais difícil. Sim. É fazer a pessoa ter o primeiro hábito. Depois, hábito é repetição. Hoje em dia, se tu não vai pra academia, com certeza o teu corpo sente falta, né? Coisa que antes, talvez, se tu fosse sedentário, nem pensava sobre isso. Então, a gente conseguir fazer esse salto, trabalhando na motivação e no sonho, no desejo da pessoa, é muito mais fácil. Eu no começo eu driblei a minha motivação, porque eu treino de manhã. Pra ir era difícil. Aí eu comecei a levar os filhos pra escola. Aí tornou uma obrigação. Tá Vou bem. ter que levar as crianças pra escola, de lá eu já vou pra academia. Então, eu costumo burlar porque eu sei que meu cérebro vai tentar dar uma desculpa. Não é só o seu, é de todo mundo. Porque não foi feito pra sofrer, né? Exato. A Ele gente acha foi que- feito para economizar energia, é o mínimo de esforço. E aí eu dou essas manipuladas aí, eu continuo fazendo, É porque isso. é difícil. Você É. pode dizer que falar, não. Outro dia minha esposa falou assim, não, eu falei, eu vou pra academia, chego lá com uma vontade de ir embora. Ela falou assim, e depois que você entra? Eu falei, aumenta a vontade de ir embora. Mas aí você pensa Tô no brincando. resultado, Mas aí eu tô né? lá, já. E tudo isso é uma questão de mentalidade e eu acredito que foi isso que me levou longe, inclusive como empreendedora da saúde. Eu acho importante deixar esse recado, assim. Tudo que a gente faz tem um preço. E a gente precisa superar dificuldades e desafios, mas quando a gente foca no resultado lá na frente, Nossa, valeu a pena o resultado é perrengue. maravilhoso. Exato. O resultado é maravilhoso. Então, eu vejo saúde da mesma forma como eu vejo a vida. Tem várias... Qual é o resultado que você quer para a sua vida? O que você quer lá na frente? Isso, então, seja coerente com as suas escolhas para poder chegar lá. Porque tem gente que quer... Quando eu pergunto... Uma das perguntas que eu faço para as pessoas é: como que você quer estar daqui a 20 anos? Vou te fazer essa pergunta. Como é que você quer estar daqui a 20 anos? Nossa. Fazendo minhas palestras, ensinando, viajando, aproveitando meus netos, que eu acho que eu já vou ter, porque eu tenho uma filha de 25 anos. Então, Olha aí. é isso. Quero aproveitar Então, a família. Para você fazer isso, você concorda que você tem que ter saúde, Saúde, tempo e liberdade de dinheiro? sim. Porque Por isso eu senão- tenho que fazer quando? Hoje. Agora. Agora e todo tempo. Então, a gente tem essas questões todas, envolve renúncia, mas porque você está pensando a longo prazo e não só no agora. Porque agora o prazer imediato, normalmente, não é o que vai te levar longe, Sim. né? E sim, são as escolhas que você faz hoje pensando no teu futuro, porque o teu futuro é uma consequência das escolhas do agora. Então, isso tudo faz com que a gente tome atitudes que são necessárias para viver os nossos sonhos lá na frente. E foi justamente isso que eu fiz também. Além de ter passado por essa trajetória como profissional de saúde, tendo que conciliar o estudo técnico com o desenvolvimento de ferramentas e de mentalidade que me levasse mais à frente. Como é que eu iria me destacar de qualquer outro profissional que faz o que eu faço também? Diferente, né? Eu preciso desenvolver outras habilidades. Eu preciso desenvolver habilidades empreendedoras, habilidades de gestão, habilidades de mentalidade, para que eu possa me diferenciar e poder levantar a bandeira e falar, eu sou referência nisso. Então, eu escolhi ser referência na dietoterapia chinesa, por exemplo. Não foi, eu não sou só boa técnica. Eu falei, eu vou ser a referência inicialmente. Eu até tive que revisar a minha visão, porque eu falei, inicialmente eu vou ser referência brasileira. Agora eu falo, agora eu quero ser a referência no mundo, porque eu já sou na América Latina. Então, à medida que a gente vai
avançando na vida, a gente vai mudando, né? Atualizando as nossas visões, porque a gente caminhou e fez escolhas que nos fizessem avançar, né? É isso aí. Nós temos um quadro aqui que chama Minuto que Transforma. Vamos dar uma olhada? Vamos. Solta aí, Lê, a vinheta. Qual a principal dica você dá para quem quer seguir no seu ramo? Você tem um minuto aí para falar sobre isso. Desenvolva habilidades técnicas e habilidades empreendedoras. Não adianta você ser um ótimo técnico se você não sabe se comunicar, se você não sabe renunciar a coisas que vão te distanciar do teu sonho e se você não sabe expandir a tua mensagem. Então, não adianta ser só bom técnico, você tem que ter outras habilidades. O mercado da saúde hoje movimenta milhões, né? Dá para se destacar ainda nessa área com tantas pessoas aí? E como você faz para se destacar nessa? Bom, primeiro, não sendo só uma excelente técnica. Eu acho que tem muito disso, né? Tem excelentes doutores escondidos nos seus consultórios. Então, hoje, se a pessoa não tem habilidade de comunicação digital, a gente não consegue expandir a nossa mensagem e chegar nas pessoas. E eu vejo que tem uma coisa que a gente tem que vencer, é a nossa síndrome da impostora, né? Nós somos os nossos maiores algozes. Então, a gente precisa, e mesmo com medo, você bota a sua mensagem no mundo porque você tem um propósito muito claro. Então, esse fortalecimento de mentalidade, de quebra de crenças, do que vão falar, cara, as pessoas vão falar qualquer coisa de você. Você fazendo direito, você fazendo errado, as pessoas vão te julgar. Então, que julguem você fazendo, não você parado, né? Exato. Você consegue separar propósito de lucro? Cara, as duas coisas hoje em dia caminham muito juntas. Eu ouvi de um mentor uma vez que eu só transformo quando eu vendo. E é verdade. Porque senão eu não consigo mudar a realidade da pessoa. Então, hoje em dia, o dinheiro, para mim, eu vejo ele como um meio, não como um fim. O fim é o propósito, mas o dinheiro e a venda, ele é a ponte para que eu chegue no propósito. Então, as coisas caminham juntas para mim. Eu vi que você faz palestra, né? Mentorias. Exato. Já te chamaram de coach da saúde? Muitas vezes. Até porque eu fui buscar no coaching ferramentas também. Então, eu também sou coach. É que o pessoal, na verdade, eles têm uma mania de ter um preconceito com a palavra coach, né? Sim, é a mesma coisa da palavra dieta. Também mas tem tá um ruim. preconceito com isso porque não estudaram sobre isso. Porque se Exato. realmente soubesse o que um coach ele faz na vida de uma pessoa, ela pensaria antes de falar algo negativo, né? Sim. Porque o coach ele te ouve e te faz você ter as respostas de você ir lá e fazer. Exato. O coach nada mais que é um treinador, né? A palavra coach surgiu, né? Dos treinadores. Eu que sou atleta, cara, valorizo muito os coaches, né? Mas tem a visão negativa, assim, tem gente em todas as áreas que faz legal e que não faz legal. Então, eu acho que amplificou a mensagem de que quem não fez um bom trabalho e aí resume todo mundo na mesma coisa. Mas quer saber, Ângela, não tô nem aí. É isso aí. Eu faço o meu trabalho, tenho o meu propósito e sigo na minha missão de transformar vidas e ponto. Quanto à influenciadora digital, você acha que isso ajuda bastante? Sem dúvida. Hoje em dia, quem não tem um perfil digital é como antigamente a importância do nosso cartão de visita. Você não tem uma vitrine, você tem que ter uma vitrine virtual, né? Aquilo ali amplifica a tua mensagem, traz a tua autoridade e é uma forma de você falar com pessoas que você jamais alcançaria estando na sua vida offline. Agora, a gente tem que saber usar, né, esse game. Né? Os números da vaidade não podem conduzir as tuas posturas e sim servirem para um propósito maior, né? Antigamente, a gente vai avançando e eu não imaginava que era possível, por exemplo, ter 100 mil seguidores, né? Para mim, aquilo era, nossa... E hoje em dia eu vejo, pô, que bom que a mensagem está chegando em mais pessoas. Então, comemorar as pequenas conquistas eu vejo muito importante. Apesar de que a gente que é empreendedor, tu não olha para trás, né? Tu só olha para frente, né? Então, de vez em quando eu paro para pensar e falo, pô, que legal que eu já cheguei até aqui, né? Eu nunca imaginava Antigamente isso. eu tinha muito medo disso, cara. Porque comprava um negócio... Aí eu mal olhava pro negócio e já estava esperando o próximo negócio. Aí eu chegava no próximo negócio e já estava esperando o outro. Isso depois de um tempo, até eu tratar mentalmente, me gerou uma ansiedade. E aí gerou em mim um sentimento de ingratidão. Sim.
Porque, cara, eu não agradeci pelo que eu conquistei, mas eu já estava preocupado no que eu ia conquistar. E aí ficava aquilo, sabe? Sim. É, Isso em termos até de olhar para a parte energética da coisa, quando a gente não agradece e não valoriza o que a gente faz e está só preocupado com o que ainda falta, você está vibrando na escassez de uma certa forma, por mais que você tenha avançado. Então, os pequenos passos, eles são importantes até porque ninguém começa gigante. Todo mundo começou de algum lugar, né? sim. E eu vejo que essa questão da comparação, às vezes, das pessoas, aí eu vou me comparando com outras pessoas e eu esqueço que todo mundo começou do zero. E é preciso E galgar, a gente né, falando esse até da espaço. internet, que hoje as pessoas são vistas na internet, antigamente tinha até um ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. E na internet é justamente É a isso. mesma Você coisa. precisa falar para você ser visto. Em Exato. rodas de network, se você não falar sobre o que você trabalha, a pessoa não vai saber sobre o que você trabalha. E na Exato. internet é a mesma coisa, né? Exato. É uma forma de você amplificar a sua mensagem, né? Sobre dinheiro, você fala abertamente? Tranquilo. Tranquilo? Tive que vencer muitas resistências, né? Porque o pessoal da saúde tem muito essa crença, né? Não, a Por quê? gente... Cara, eu acho que vem da origem de como a medicina começou, né? A gente começou muito lá dos tempos remotos de Hipócrates, por exemplo. Começou como as pessoas que salvam vidas, então a gente tem que ser o curador, a pessoa que ajuda, independente do que vem de moeda de troca, né? Então, tem muito essa síndrome do curador mesmo, sabe? E aí as pessoas acham que quem trabalha com saúde e ganha dinheiro é um mercenário. Tem muita crença em relação a isso. E é algo que a gente precisa quebrar dentro da gente, né? Primeiro que nas nossas formações, zero se fala sobre administração, sobre gestão e sobre ganhar dinheiro, né? O dinheiro tem muita questão envolvida não só dentro E você da fala na saúde, base, né? na base, das nossas formações de base, né? Educação financeira na escola não tem. Cara, né? assim, Loucura. falei aqui no podcast uma vez e se quem quiser me cancelar, que cancele. Mas tem muita coisa, que até hoje, na verdade, tem uma frase que até hoje, mais um dia sem ter usado a fórmula de Bhaskara. Aham. Sabe? Porra, desculpa, Exato. mas tem muita coisa que eu não vou usar em lugar nenhum. Sendo que, se você ensina uma pessoa a fazer uma administração financeira, ela, por exemplo, vai começar a trabalhar no primeiro emprego, ela pode já fazer um trabalho com o dinheiro dela e no futuro ela tá muito melhor. Exato. O governo faz é. você pagar INSS aí e falo abertamente, sendo que se você pagasse uma previdência, você receberia na sua aposentadoria muito mais dinheiro do que o governo te paga. Mas a galera não, a galera quer ter uma carteira assinada porque tem que recolher lá o INSS. Mas eu acho muito por Isso por me falta deixa, de eu educação como empreendedor, me deixa financeira. revoltado isso, cara. Claro, porque a gente não recebeu educação de base, né? E assim, analisar para o conceito do dinheiro. O que é o dinheiro para mim? É liberdade. É a ponte para você escolher a vida que você quer ter. Né? Cada um tem as suas próprias escolhas. E você ficar livre de navegar por vários territórios, né? Empreendedorismo, educação financeira. Exato. O que você escolher para a sua vida. Qual é o teu conceito de sucesso, né? Meu conceito de sucesso é muito diferente do conceito de outras pessoas, né? A conta bancária é um detalhe. Então, eu vejo que tem muita crença na população em relação ao dinheiro e na população dos profissionais de saúde, então isso é pior ainda, né? De que, parece que é sujo, né? A gente não ouve ditados do tipo, o que você ouviu quando você era criança em relação ao dinheiro? Lava a mão, o dinheiro é sujo, né? Então, tudo isso vai ficando no nosso inconsciente. Muitos dos problemas financeiros que as pessoas têm vêm da educação de base, Sim. né? De casa. O que a pessoa ouviu em relação ao dinheiro? Dinheiro não dá em árvore. Então, tudo isso torna pesado, difícil e sujo. Até com Se trabalho, sujo, né? Pai, até com trabalho. O pai chega em casa, como foi seu dia? Nossa, exaustante. Sei o que a criança olha aquilo e fala, não quero trabalhar também, não? Exato. Então, tem muito da cultura do ser humano, do brasileiro, é bastante forte isso. E somada essa questão com o profissional de saúde que precisa curar e ele não vê como uma moeda de troca. Eu te entrego o meu conhecimento, você me entrega energia monetária. Né? Você não acha que porque a pessoa ela não é bem resolvida ainda com o dinheiro, por isso que ela tem muito demais. medo de falar sobre dinheiro? Tem demais, de ser julgada, de como é que vão ver você, né? Tem muito essa questão do medo do julgamento alheio, né? E desde que eu vi que quanto mais dinheiro eu ganho, mais vidas eu transformo, eu resolvi completamente o meu problema com o dinheiro. Eu quero ser milionária mesmo, múltiplas vezes. Porque quanto mais dinheiro eu tiver, mais vidas eu vou transformar. Uau, é isso aí, tá certo. E já está decretado. Né? Quando foi que você percebeu que você era uma empreendedora? Desde sempre.
eu falo que eu nunca tive uma coisa assinada na minha carteira de trabalho, nunca. Eu venho de uma família de empreendedores, tanto de parte de pai quanto de mãe. Os meus 2 avós saíram da roça para empreender. E os meus pais são empreendedores também. Então, desde sempre, eu nunca me imaginei não sendo chefe. Eu sempre fui mandoninha, sabe? Eu acho que empreendedor também tem esse lance, né? Tu tem que aprender a gerenciar, né? Minha filha vem aqui, ela Então- fica anotando quem não tá com crachá. Então, isso já é nato meu, né? Mas, claro, que eu precisei... eu estava na faculdade, eu já estava fazendo MBA de gestão financeira, né? Eu já tinha a empresa que eu tocava junto com a minha mãe, então eu já me formei dentro deste meio. Eu não me vejo fora. Até porque eu falo de 2 conceitos, eu tenho uma mentoria para empresárias da saúde, e eu falo de 2 conceitos, porque empreendedorismo não é para todo mundo. Você concorda com isso? Concordo. Antes eu pensava que era, mas... Apesar de eu achar que todo mundo, mesmo na sua proporção, acaba sendo empreendedor. Claro. O marido ou a esposa que trabalha o mês inteiro e chega em casa e tem que administrar aquele dinheiro pelo mês inteiro, Sim. se isso não é ser empreendedor, o que que é? Claro, Fato. dentro da sua proporção. Mas empreender para gerar emprego e outras coisas, aí também acredito que não seja para qualquer um. Eu acredito que não, porque ou você é da galera da liberdade, ou você é da galera da segurança. Essas 2 coisas, elas são antagônicas. Sim. Porque você concorda que um empreendedor não tem segurança nenhuma. Tu não Zero. sabe o que vai acontecer no mês que vem, né? Zero. A gente pode ter o maior rombo e tu ter que te reconstruir inteiro, e quanto mais desafio a gente tem, mais a gente cresce. Mas tu tem essa pegada do tipo, cara, vem um problema, eu transformo em solução. É uma mentalidade que você tem. Você até pode desenvolver um pouco, mas você tem que vir com uma sementinha dentro de você. Agora, se você é uma pessoa muito da segurança, meu... Vai ser CLT, tu tem a tua segurança toda, tu fica limitado no crescimento, mas você tem aquela sensação de segurança. Então, tu tem que ser da vibe do risco para empreender, um pouquinho, né? Tem vários níveis de empreendedores, uns mais agressivos, outros menos. Mas eu acredito que tem esse conceito do tipo, o que te move mais? É liberdade ou segurança? O meu começo foi muito arriscado, de arriscar muito. Hoje já é um pouco mais de segurança, porque chega um momento na vida também que agora eu já não estou mais na hora de errar. Sim. Né? Agora eu só faço coisas com muita consciência. Claro, Já mas analiso, é uma maturidade. eu né? analiso o problema antes, vejo se der errado, o que acontece. Até uma sociedade. Claro. Quando alguém vem oferecer sociedade para mim, eu vou lá e coloco 10 problemas que eu poderia ocasionar na vida da pessoa. Falo, você me perdoaria desse jeito? Você Sim. estaria comigo desse jeito? Ah, não sei, então não é hora. Porque na sociedade, milhões de problemas vão ocorrer. E aí eu preciso saber se você é leal comigo, sem a parte vai boa, estar né? comigo nesse tempo todo. Sim. Né? É bem difícil. Sim. Mas aí é uma maturidade que você foi tendo ao longo do tempo Sim, como empreendedor, sim. né? Porque no começo a gente aceita Aceitava qualquer roubada. Aceitava todo mundo. Eu quero ser seu sócio. Tá bom, vamos ser. Vamos. Sim. Qual que, assim, é o maior desafio no mundo do empreendedorismo na saúde para você? Eu vejo o vencer a síndrome da impostora do que vão falar quando eu começar a empreender e mostrar que ser profissional de saúde também dá para ter sucesso. Né? Esse é um grande desafio que tem que ser vencido todos os dias. Um outro grande desafio que eu vejo, Ângelo, é a gente conseguir entender que os perrengues fazem parte do processo e que só não vence quem desiste. Eu vejo isso claramente, até com a mentalidade de atleta mesmo. Cara, tu só não vence quando tu desiste, tu para a prova no meio e tal. Claro que a gente tem que aprender a perder no mundo do dia a dia. Mas esses são desafios bem claros que eu vejo, muita de mentalidade, né? Você saber que os perrengues fazem parte do crescimento e que as soluções para problemas geram vendas, inclusive. Quantos produtos eu criei a partir de problemas que eu vivenciei e falei, cara, se eu estou vivenciando isso aqui, deixa eu analisar se outras pessoas estão vivenciando. Então, eu crio produtos para resolver problemas, porque o empreendedorismo é sobre isso, né? Então, eu vejo... E uma outra questão também, quando a gente começa a empreender e começa a ter outras pessoas trabalhando com você, quando você pensa em desistir, não é só a sua vida que está em jogo, Não. né? Você pensa, se eu desistir, quantas famílias vão deixar de ter os seus rendimentos? Então, começa a virar um jogo um pouco de mais maturidade, né? Não é aquela loucura. Então, eu vejo que esses são alguns dos Responsabilidade desafios. social, né? Acaba se tornando. Exato, sem dúvida. São os desafios grandes. E um último desafio sobre a área da saúde é conseguir conciliar o conhecimento técnico, porque nós da saúde, a gente é muito técnico.
Então, você tende a só estudar aquilo. Você é um excelente técnico, mas outras habilidades, às vezes são natas, como meu empreendedorismo é nato, mas habilidade de gestão, habilidade de organização financeira, habilidade de coordenar entre ser chefe e ser uma líder inspiradora. É muito diferente essas duas coisas, né? Então, isso tudo são coisas que eu precisei ir buscando. Até hoje busco capacitações nas duas áreas, tanto tecnicamente quanto habilidades de gestão e de empreendedorismo. Bom, bacana. A gente tem um quadro aqui de fato ou fake. Bora lá. Vamos lá, dar uma olhada? Vamos lá. Você responde se é fato ou fake e por Tá bom. quê. Fechado? Lê, solta aí, meu amigo. Será que eu vou saber responder? Primeira, quem trabalha com saúde não precisa entender de vendas para lucrar. Nossa, Fato ou fake? Fake múltiplas vezes. Claro que tem que entender, senão a tua mensagem nem chega nas pessoas, né? Você precisa... A venda é a ponte da transformação, para o paciente. Quantos pacientes deixam de ser atendidos porque o profissional não sabe vender? Meu Deus. Isso aí. Bora, próxima? Empreender na saúde é mais difícil para mulheres do que para os homens. Fato ou fake? Fato, né, gente? Acho que não Por só na quê? saúde, mas em todas as áreas, né? Você concorda que tem coisas que só a mulher faz? Por exemplo, a maternidade. Cara, o homem não consegue dar de mamar, né? Então, tem várias coisas que vai atrasar um pouco a carreira dessa pessoa quando ela decide, por exemplo, Sim. ser mãe. A gente cicla todos os meses. Tem dia que tu não tá afim de fazer nada, cara, porque você tá menstruada. Homem não tem isso, né? Então, a gente tem umas habilidades de humor que só a mulher entende. Esses dias eu fiz uma polêmica na internet aí, falei assim que eu fiz até... Foi um caso assim de repúdio. Falei que as mulheres ficam reclamando muito da dor de parto, mas elas não conhecem a gripe de um homem. É muito pior. O homem não consegue fazer mais nada. A mulher ainda consegue, o homem não. Ela deu tanto comentário. Muito bom. Próxima. No futuro, clínicas pequenas vão desaparecer. Só vai sobreviver os negócios da internet. Fato ou fake? Nossa, difícil isso. Pode ser um meio termo? Pode ser um paradoxo. Entendeu? Eu acredito que profissionais que só tiverem atitudes intervencionistas, como eu sou o dono da verdade e você faz, esses profissionais vão ser substituídos por robôs. Da inteligência artificial, inclusive, porque intervenção, um robô faz muito melhor. Na China tem um hospital inteiro sendo operado por robô de cirurgia. Então, essas habilidades ultra técnicas específicas, elas têm muita tendência a ser substituídas pela inteligência artificial. Agora, se você souber habilidades humanas, emocionais, de gestão e ainda assim ter técnica personalizada para a necessidade de cada pessoa, isso pode ser feito pela internet tranquilamente. Eu, hoje em dia, ensino os profissionais que eu formo a atender online tranquilamente, né? A gente rompe essas barreiras. Então, eu acredito que a saúde vai evoluir para muitas questões que a gente ainda nem imagina. Duas perguntas referente a isso, antes que eu passe lá para o outro fato ou fake. Outro dia me ofereceram aqui um convênio, uma medicina, que seria online. Telemedicina. Telemedicina. Uhum. Só que aí o médico não vê o paciente, mas de longe, e o paciente vai lá, diz que tá gripado, tá isso e aquilo, o médico já manda uma receita para ele. Falei, meu amigo, você tá mais me prejudicando que você me ajudando. Eu não tenho condições de contratar você para você fazer isso para mim, cara. Então, isso é mais uma crença sua do que uma realidade. Porque acontece, assim... Acontece, mas a gente tem como, baseado nos sintomas que você relata, claro que, assim, e você pode mentir também presencialmente, certo? Cara, eu vou te contar uma coisa, desculpa te interromper rapidinho. Sabe quantos funcionários eu tenho que faltam ou chegam atrasados por dia? Por dia, em torno de 20. Cara, muito. De quantos? Todos os dias de 200. É muito. 10%. Ou 3, 4 faltaram e 18, 17 chegam atrasados. Mas é absurdamente. Sim. Aí quando ele me ofereceu isso, eu falei, não tem como. Se eu já tenho aqui na facilidade dos caras faltar desse jeito, imagina uma telemedicina. Mas quando você usa a telemedicina para dentro da prevenção de uma empresa, por exemplo, pegando a NR01 da saúde mental,
Você tem que analisar por que que esses 10% faltam, o que que acontece, né? O que que a galera relata e tal. Isso tudo é uma análise de clima organizacional que tem que ser visto. Se for uma questão, pô, será que não vale a pena, até vou te dar uma sugestão aqui, tá? Será que não vale a Ó, pena você implementar um esse modo daqui, ó, híbrido de de uma trabalho? empresa só hoje, ó. 1, 2, ó. Até aqui, ó. Tem que De uma das. entender o motivo do porquê, né? Essas pessoas estão faltando. A gente mora numa cidade. Agora eu não vou criar polêmica, mas é que se eu pudesse falar, mas beleza. Mas tem N motivos, né? Agora, um modo meio híbrido de trabalho, enfim, tem várias questões que podem ser analisadas aí, e às vezes tem perfil de pessoas que é promovida para o mercado de trabalho, né, Ângelo? Tipo, não serve para trabalhar comigo, então Sim. tchau. Né? Então, enfim, tem N coisas. Mas a telemedicina é uma realidade. Você querer brigar com isso é igual ao taxista brigando com o Uber. Então, assim, bora resolver essa tua mentalidade. Vamos lá, vamos lá. E dentro dessa pergunta também, para você, a IA vai te ajudar bastante ou não? Muito. Inclusive, eu tive a oportunidade esse ano de ir no maior evento de tecnologia e inovação do mundo, que é o SXSW. Não sei se você já ouviu falar. Acontece no Texas. E assim, a IA é uma realidade que chegou para ficar. E lá eles falaram o do futuro do trabalho, a quantidade de trabalhos que vão ser substituídos. E se a pessoa junta as habilidades técnicas dela com saber utilizar a IA, ele tem uma potência muito grande. Nenhum ser humano consegue ler a quantidade de dados que uma IA consegue, né? Então, a gente está só no início dessa tecnologia. Nenhum ser humano, nenhum profissional de saúde consegue ler tanto artigos ao mesmo tempo quanto uma IA consegue. Então, se o profissional souber utilizar bem a inteligência artificial, ele vai multiplicar as suas inteligências, coletando dados de estudos que ele não teria acesso numa vida sem uso dessa tecnologia. Você acha que isso vai gerar desemprego? Eu acho que vai mudar as habilidades de trabalho. Muita gente que faz funções robóticas vai sumir e muitos trabalhos vão simplesmente sumir. Então, se as pessoas não se adaptarem ao uso, e a adaptabilidade é uma das coisas que mantém a humanidade viva até hoje. E aí, nesse fórum, o que falava você não pode mais ter uma descrição de trabalho fixa. A descrição de trabalho ela tem que ser móvel, porque as habilidades e as necessidades vão mudar a cada 6 meses, porque o trabalho está mudando. Então, as pessoas que não se adaptarem à mudança, elas estão fadadas a perder o trabalho mesmo. Vamos ver. Solta outra aí. Clínicas que investem em marketing estão enganando o paciente? Fake. Nossa, gente, fake. Todo profissional precisa entender um pouco de marketing. Agora eu vou falar uma coisa bem dolorida para os profissionais da saúde. A gente está perdendo espaço para muitas pessoas que não são da área da saúde, como alguns blogueiros, por exemplo, que tiveram alguma experiência na saúde, mas têm ótimas habilidades de marketing, e aí você, que é profissional de saúde, excelente técnico, que não desenvolve habilidades de comunicação e marketing, perde espaço para pessoas menos qualificadas que você. E de quem é o problema? Eu respondo, você responde. Pode responder. É do profissional que não entende de habilidades de marketing, O que vai acontecer? Vai ficar para trás. Vai ficar para trás, vai ser substituído, depois vai ficar chorando e falando mal dos coaches. Né? Que me cancelem. Muito bom, muito bom. A última. Os profissionais com melhores posicionamentos se destacam mais do que os que estudam. Fato. Na era digital, isso é um fato. Antigamente, não. Antigamente, o que dominava antes do mundo digital era o conhecimento técnico. Hoje em dia, se a pessoa não tem essas habilidades, ela pode ser facilmente substituída, né? Então, o que eu falo para os meus alunos? Você tem que ser um ótimo técnico, mas não estudar só conhecimento técnico. Tem que desenvolver outras habilidades também para que o seu conhecimento técnico, que você é responsável pela vida de uma outra pessoa, impacte a vida dela e a vida das pessoas que não teriam acesso ao seu conhecimento sem essas outras habilidades. Você já se arrependeu de alguma parceria ou curso que já fez? Ai, muitos. Nossa, quem nunca, né? Acho que quem não se arrependeu porque fez pouca coisa na vida. Já me arrependi de estudar muito mais coisas técnicas que às vezes não teriam grande impacto na saúde da pessoa.
ao invés de estudar sobre alimentação, por exemplo, né? Então, se desses meus mais de 20 anos de prática clínica eu soubesse o que eu sei hoje, lá no começo, os meus pacientes teriam sido muito melhor tratados. Quando foi a ideia de você falar, vou criar um curso, vou criar uma mentoria? Como que foi essa ideia? Foi surgindo a partir de problemas que eu fui vendo que as pessoas iam tendo, né? Então, primeiro, multiplicar essa informação que eu comecei a ter acesso na minha própria clínica e os pacientes começaram a se curar de doenças que eram tidas incuráveis, como hipotiroidismo, diabetes, hipertensão. Eu falei, isso aqui funciona, tem que ser multiplicado, né? Então, esse bicho do empreendedorismo mora dentro de mim. Eu falei, cara, mais pessoas têm que ter acesso a isso dentro de uma visão de muito propósito de transformação mesmo. Então, eu vi que eu não conseguiria sozinha atender tantas pessoas assim, tanto que hoje eu nem atendo mais, né? Fora, eu direcionei meu trabalho para a docência. É a sua principal fonte de renda hoje? Sem dúvida. E 100 vezes mais lucrativo, inclusive, do que ser só profissional. Né, você já saúde. formou o quê? Mais de 1.600? Mais de 2.000 profissionais de E qual é a saúde. sensação de já ter formado tantas pessoas assim? É incrível, eu me sinto multiplicando mesmo, que antes eu teria um impacto muito menor, eu me sinto transformando o mundo, né? E isso é o que me move, né? Isso é o que passa por cima dos perrengues e das dificuldades do dia a dia, porque existem, né? E eu sei que esse conhecimento está impactando, hoje em dia, mais de 40 mil vidas já foram impactadas, né? Com esses profissionais, então isso me move muito. É uma missão? Ah, sem dúvida. Se não tiver propósito e missão, eu não acredito muito na potência continuada do empreendedorismo. Você fala que você vive o que ensina e ensina o que vive. Exato. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho... que bom que eu cheguei nesse local de coerência, porque nem sempre foi assim, sabe, Ângelo? Eu tive durante muito tempo, eu era uma profissional de saúde que cuidava da saúde dos outros, mas a minha própria saúde era muito ruim. Já passei por estados de depressão, burnout mais de uma vez. E eu olhava para aquilo e falava, como é que eu construo ajudo a construir a saúde dos outros, mas a minha própria não? Então, quando eu vi, inclusive, a minha própria mãe adoecer de saúde, que ela era uma profissional de saúde também, e eu falei, a minha trajetória vai ser diferente. Ali eu decidi que eu iria viver o que eu ensino, né? E hoje essa é uma das minhas maiores bandeiras. E eu falo que a gente transforma muito mais o mundo pelo nosso exemplo, não tanto pelo que a gente fala, né? E hoje em dia, e acho que isso me traz bastante autoridade também, porque hoje em dia a gente vê muita gente de todos os ramos que só fala, que tu vê que é só fala, mas a realidade que a pessoa vive é muito distante daquilo que ela prega. Então, essa coerência é algo que eu tenho como uma bandeira muito forte, né? E isso potencializa a minha missão. Aí você fala um pouco de espiritualidade, né? Até que ponto a fé e a espiritualidade ela pode curar uma pessoa? Olha, eu acredito muito nessa ponte da ciência entre a ciência E aí é uma opinião, e a espiritualidade. tá? Eu acredito muito nisso. Eu não sei como é que as pessoas vivem sem fé. Independente no que você acredita, você tem que acreditar em algo além de você, né? Aqui não tem nada a ver com religiosidade, sim botar fé, inclusive fé em você mesmo, né? Quando a gente trabalha essa cultura da mentalidade de que as coisas vão dar certo, isso já foi comprovado pela física quântica e por quanto que isso impacta as nossas células, né? A gente não se alimenta só de comida, a gente se alimenta de pensamento, a gente se alimenta das... Por que a gente tem uma boca e 2 ouvidos? Ninguém nunca se perguntou isso. Porque o que você fala, você é a primeira pessoa a escutar, e duplamente, né? Então, o que a gente pensa, o que a gente fala, como que a gente vibra, né? Até a nossa fisiologia, como que a gente se posiciona. Aqui é uma posição de muito perdedor. Quando você se posiciona, você já aumenta a tua dopamina. Isso já é muito estudado pela ciência. As pessoas te veem diferente. As pessoas te veem diferente. Tudo isso impacta. Então, isso pode favorecer ou prejudicar a pessoa. E na clínica a gente vê isso claramente. Às vezes a pessoa tem o mesmo hábito de alimentação, de sono, de exercício, e uma melhora muito mais que a outra. Quando a gente vai ver a qualidade do pensamento, o cultivo, a espiritualidade, a fé, o que ela fala para ela mesma, é totalmente diferente o comportamento das duas pessoas, e uma tem muito mais resultado que a outra. Então, eu vejo isso na prática todos os dias, o quanto que isso muda, né? Tanto que várias faculdades hoje já têm a matéria ciência e espiritualidade, né? O que é muito legal. Já pensou em empreender em outras áreas?
Já pensei, mas a missão me traz muito. Mas assim, se você tiver alguma sugestão, a gente pode conversar. Ah, bom saber. E as palestras? Pretende. Quais são os planos? Levar para fora do país, além da Ah, América sem Latina, que você já dúvida. É, como disse, tem mas muitos alunos na Europa, já conduzi um evento lá em que Portugal bacana. E como também. foi para você conduzir fora do Ah, foi Brasil? maravilhoso, né? Essa visão É cosmopolita, algo de né? realizado, Ah, assim. muito, Tipo, muito. O foda, cara, eu fui, check, cheguei, check. exato. É muito legal. Eu acho que é mais legal pra gente do que até pros outros, assim. Então foi muito bom, mas quero conduzir um evento na Argentina. A gente tem muitos alunos na Argentina também. Eu quero chegar na China e falar, cara, melhorei a dietoterapia chinesa, tá? Então, Pô, olha que. eu tenho essa visão, assim. Então, é tipo, o céu é o limite, sabe? Qual que é o seu maior desejo, assim, sonho agora? Desejo não, sonho agora, chegando agora na onde você chegou, com a experiência que você tá, aonde você quer chegar, assim? Eu tenho um sonho de palestrar para uma plateia de 5, 10 mil pessoas, para poder falar de um novo conceito de saúde e do quanto que a mentalidade precisa trabalhar junto com a técnica, né? Então eu tenho. Esse talvez seja hoje em dia o meu maior sonho, porque eu já conquistei muitos que eu nem sonhava ser professora, eu nem sonhava ter alunos em vários países. Então, hoje em dia tá esse. Tá? Universo, me escuta, tá? Plateia de 5 mil pessoas. Eu sou assim também. E quando as pessoas falam pra mim, eu falo, ó, recebo, senhor, recebo, tô Exato. recebendo. Oxe, com certeza. Nós estamos chegando ao final, mas eu queria saber de você, o que é mais difícil? Curar a saúde física, a saúde mental ou a saúde espiritual? Nossa, essa pergunta é difícil, Ah, hein? eu queria dar Caramba! esse tripé aí, é difícil, É né? difícil, mas eu responderia saúde mental. Porque a saúde mental ela envolve mudança de comportamento. E isso é algo que precisa ter muita abertura para fazer. Então, a gente até consegue mudar hábitos físicos, às vezes. Agora, a pessoa mudar a forma como ela pensa e construir uma mentalidade diferente, eu vejo que talvez de tudo que eu acompanho, esse é o ponto mais. Que não depende da gente, depende da pessoa ter uma atitude de mudança mental, né? E tem pessoas que, cara, vão morrer com aquela cabeça, né? É triste Sim. falar isso, mas. A saúde espiritual, eu vejo que ela é uma consequência, muitas vezes, de perrengues que a pessoa passa, né? Ou ela vem de um berço que já tem isso naturalmente, e aí ela já cresce naquilo, ou ela vai procurar, muitas vezes, pela dor. E como a gente está no planeta Terra, a gente vive muitos perrengues, então muitas pessoas vão procurar a saúde espiritual pelas suas dificuldades de vida. Então, talvez das três, se eu pudesse falar, a mudança de mentalidade é a mais complicada. Show. A gente tá aqui chegando ao final, só que eu tenho algumas perguntinhas de bate e pronto. Vamos Não lá. vale pensar, pensou, falou e bora lá? Tipo sim, não? Não, você pode até explicar, mas o que é a dietoterapia para você, chinesa para você? É uma transformação de vida. O que é o estudo para você? O meio para que a gente possa cumprir a nossa função. Porque se a pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela não tem base, ela pode cometer grandes erros. O que é o dinheiro para você? Liberdade. O que é família para você? Base. Se você pudesse definir em 5 palavras, quais seriam? Me definir em 5 palavras? É muito difícil falar da gente, né? Nossa! Que difícil. Uma constante questionadora e desbravadora. Foram 2? Uma constante. Ah, desbravadora. Ah, tá. Só falar. Tá. Então vamos lá. Então sobrou, né? Questionadora, desbravadora, não aceito limites, idealista e. Acho que sou uma pessoa alegre, cara. Perfeito. Cláudia, a gente tá chegando ao final. Quero muito te obrigada. agradecer. Espero que a gente tenha batido um grande Nossa, bate-papo foi aqui. excelente. Você leve aí o Juntos Somos Mais Fortes para as outras pessoas. Com certeza. E que a gente consiga levar conhecimento, informação, empreendedorismo, saúde, espiritualidade para o maior número de pessoas. Então, Com certeza. fica aqui os meus agradecimentos. E
espero que você volte aqui também para contar, depois você fazer sua palestra para 5.000 Né, pessoas aí. com certeza, Já vou tá voltar. aqui, ó. Depois que ela fizer, ela vai voltar, viu? Ela não vai esquecer de nós não, viu? É isso aí, muito bom. Foi um prazer, foi um papo muito maravilhoso. Parabéns pelo trabalho de vocês, levando tantas mensagens diferentes, né, para as pessoas. E obrigada por essa abertura, para a gente poder trazer um tema tão diferente, né? Porque eu imagino que você nunca tinha ouvido falar, talvez, de dietoterapia chinesa. Não tinha. Espero ter plantado uma sementinha em você também. Eu vou. Eu acho que vai acontecer alguma coisa aí. Boa. Quer mandar um beijo para alguém? Olha, eu quero agradecer, meu marido é minha base, ele que me incentiva muito a participar de situações como essa, minha mãe, que foi todo o motivo porque eu estou no mundo, então um tá aqui nesse plano, o outro não tá mais. E agradecer todo mundo que me acompanha, as pessoas, os meus alunos que multiplicam essa mensagem, acho que faço muito por vocês. E quem quer te achar, ser seu amigo, te contratar na sua Ô, seu mentoria? meu amigo, eu sou bem... Ó, ser seu amigo, contratar você na mentoria, sua palestra, o seu trabalho, aonde te acha? Nas redes sociais, @Cláudia Siqueira, MTC, de Medicina Tradicional Chinesa. Tô no YouTube, tô no TikTok, tô no Instagram, em todas as redes. Ser meu amigo, Ângela, daí depende de um processo seletivo. As outras coisas são mais fáceis. Amigo social, amigo de rede social. Ah, né? não, Te daí seguir. então, aí é que nem coração de mãe, pode vir, pode me seguir, me segue aí. Então tá bom, muito obrigado. Espero que você tenha gostado e vamos para a próxima. Maravilha, Fechou? obrigada a você. É isso aí, galera. Se você gostou do nosso episódio, não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, no YouTube, Juntos Somos Mais Fortes Podcast, no Instagram, Juntos Somos Mais Fortes Oficial, o meu pessoal, Ângelo V Oficial. E se você não tem tempo para assistir o nosso programa, coloca lá no Deezer e também no Spotify. Fechado? Ó, empreender na medicina é cuidar de vidas, mas também da sua própria missão. Cláudia, vamos lá, né? Cláudia, Daniela, Jaqueline, Jennifer, é isso, né? Ó, não errei não, hein? Jaqueline, Gabi, técnica maravilhosa aí atrás. E você aí em casa, juntos somos mais fortes. Grande beijo, tchau.